tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre este livro lindo, incrível, arrebatador, que assim, me envolveu do começo ao fim. É um livro que conseguiu me imergir totalmente na história, na obra, no personagem. É um livro que te prende, te envolve realmente do começo ao fim. O Professor, de Charlotte Brontë, uma das irmãs Brontë, né? Das famosíssimas irmãs Brontë. Eu acho que esse é o último livro das irmãs, eu acho que eu já falei de todos os livros das irmãs Brontë, creio que esse seja o último. Então, eu quero falar sobre O Professor e, mais do que isso, eu quero dizer que é um livro que eu amei. E por que eu quero dizer isso? Porque eu sei que as críticas não são tão boas, não são tão favoráveis. Eu sei que tem muita gente que não gosta, que eu não sei. As críticas não são muito favoráveis, mas eu quero aqui dizer que eu amei e eu quero defender aqui, né? Vou fazer aqui a minha tese e defender este livro injustiçado, realmente subestimado, de Charlotte Brontë, e dizer o quanto ele é importante, o quanto ele é precioso, o quanto ele é especial, o quanto você tem que ler. Primeiro, um dos motivos pelos quais ele é importante, e você tem que ler, é que ele foi o primeiro livro que a Charlotte Brontë escreveu na vida. O primeiro livro que ela escreveu foi O Professor. Porém, é um livro que foi publicado somente aproximadamente 1 ano após a sua morte. Ou seja, é um livro póstumo. Então, mas o que ocorreu foi que ela escreveu o livro e deve ter procurado aí 1 ou 2 editoras e o livro foi recusado, voltou e, né, foi recusada a publicação do livro, de modo que ela desistiu e engavetou, né? Engavetou ali a obra, engavetou o manuscrito, né? E deixou lá, e vida que segue. E aí ela continuou a sua vida ali de escritora, foi escrevendo outras coisas, outras obras, tentando coisas diferentes, e vieram outras obras. Uma delas, obviamente, a mais famosa, né? Jane Eyre, né? Com certeza, né? Uma obra riquíssima, completa, bonita, né? Né, na literatura mundial ocupa um lugar realmente privilegiado, muito comentada, é muito famosa realmente, como deveria ser também O Professor, eu já vou explicar o porquê. E depois de Jane Eyre, depois de grande sucesso e outros sucessos, o que ela resolveu fazer? Pegou essa obra que estava lá engavetada, tempos depois, né, pegou O Professor, tá, que foi rejeitado, pegou essa obra, deu uma tunada, mudou uma coisa aqui, mudou outra coisa ali. O personagem principal aqui, que era um homem, ela transformou em uma mulher. Agora nós vamos ter uma mulher protagonista. Mudou algumas situações, mudou algumas cenas, encheu linguiça, colocou muitos outros personagens e muitas outras situações e tal, deu uma tunada. E aí, então, ela publicou, não é, O Professor 2.0, que é Villette, né? Essa outra obra aqui, olha o tamanho, né? Do livro, para você ver a espessura do livro, é muita coisa. E, né, O Professor. Só que, sinceramente mesmo, né, apesar de Villette, né, ser uma obra mais completa, mais complexa, entre tantas coisas, entre tantas diferenças, eu vou dizer, apesar de defeitos, eu consegui ficar muito mais imersa na obra e acompanhar muito mais. Eu entrei muito mais ali, sabe? O personagem te cativou. O personagem, né? Esse professor, entre outros personagens na obra, realmente te cativam. Então, há uma conexão tão grande, mas tão grande, que a gente sente com o personagem, que acho que independente de falhas, independente de qualquer outra coisa, é uma obra muito curtinha, mas talvez isso para mim também foi legal, é uma obra curta, direta, objetiva, e pronto, acabou, e assim, mas e tem muitas coisas que eu gosto, né, que é um romance, que é a leveza, coisas que você não vai encontrar em outras obras, mas eu já vou comentar já. Então, apesar de tudo, mesmo Villette sendo uma obra literariamente melhor, reconhecidamente melhor e mais famosa,
O professor tocou mais no meu coração, digamos assim, né, por conta disso tudo aí. Ele tem isso a seu favor, que é a conexão com o personagem, né? O personagem é muito real, é muito vivo. E Villette vai ter os seus erros também de roteiro, gente, não é? Não chegou ao ponto, assim, de atrapalhar a minha imersão na obra. Não chegou ao ponto, assim. Mas, tipo, é muito óbvio que tem muitas coisas que acontecem aqui que você pensa, meu, não é verdade, né? Então vamos lá começando a fazer as comparações. Por quê? Villette, então ela vai dar uma tunada na obra. Villette aqui, nós vamos ter a protagonista é uma moça que morava com a sua madrinha, não é? Era muito bem tratada e tal, e aí ela cresce em um determinado ponto da vida, ela pensa, bom, eu preciso ver o que eu quero da vida, eu não vou mais ficar aqui, eu vou procurar meu próprio sustento. Então ela conseguiu um emprego como né, ali cuidadora de uma senhorinha já muito idosa. Só fazendo um resumo. E essa senhorinha idosa então morreu e deixou um dinheirinho ali para ela. E aí ela ficou meio desamparada. Para onde eu vou? O que eu faço da vida agora? Onde é que eu vou trabalhar? De onde eu vou conseguir o meu dinheiro? Ela já tinha, a essas alturas, já tinha perdido o contato totalmente com a sua madrinha. Então, ela simplesmente resolve pegar o dinheiro que ela tinha, porque ela pensou, se eu ficar aqui vivendo desse dinheiro, até eu arrumar um emprego vai demorar, e se eu ficar aqui, uma hora esse dinheiro vai acabar, então, e se eu não fizer isso agora, eu não vou conseguir fazer depois. Então ela pegou todo o dinheiro que ela tinha, embarcou, comprou uma passagem e deixa a vida me levar, gente. Ela foi parar numa cidadezinha francesa, sem saber francês, sem saber nada, meteu a cara no mundo, eu vou e fui. E ela chega então em Villette, num colégio ali de meninas, onde ela vai trabalhar, ela vai fazer algumas coisinhas aqui e ali, vai dar aulas de costura, ajudar as meninas ali, aos poucos ela vai conquistando mais espaço, aí ela vai se tornar professora, né, professora de inglês, que é a língua dela, né, e até então ela já vai ter aprendido francês, porque ela aprende tudo muito rápido, e ela vai se envolver com um professor, mas isso só no final da história ela vai se envolver com o professor, e aí conversa vai, conversa vem, muita coisa vai acontecer. Então, é só um apanhado geral para explicar por que o professor é realmente Villette 2.0. E que não deixa também de ser, né, uma autobiografia da própria autora, porque ela viveu uma situação parecida também. Ela saiu da sua terra, ela foi estudar em Bruxelas, né, onde ali ela teve que colocar o seu francês à prova, aprendeu francês, aprendeu um monte de coisas. Ali ela também ensinou as meninas ali a costurar, ela se tornou professora também com o tempo, e ela se apaixonou por um professor também ali, essa coisa toda. E, enfim. O professor, então, vai contar a história de um moço, um homem, um protagonista, e aí nós já vamos ver a primeira diferença. Nós temos um homem, né, como protagonista da história. E não somente ele é um homem, mas ele é um homem bom, né? Ele é um homem virtuoso. Aí a gente já vê algumas diferenças ali, tanto em Villette é uma mocinha, e aqui nós vamos ter o protagonista, um mocinho, um rapaz bom, virtuoso, amável. É um homem para casar, é um homem que você se encanta, porque ele é cheio de virtudes, de bondade, de amor, ele é romântico, ele é carinhoso, nós vamos ver isso depois. E diferentemente dos homens pintados em outras obras. Então, por mais que as outras obras tenham um final, digamos, feliz, por exemplo, quando você olha Jane Eyre, e você olha para o interesse amoroso dela, no final você pensa, bom, terminou. Ela se casou, teve um final, mas será que ela é feliz, ou será que ela vai verdadeiramente ser feliz? E eu não digo isso por causa da condição física do Sr. Rochester, mas será que ela verdadeiramente vai ser amada? Será que ela vai ser feliz mesmo, sabe? Eu digo assim, né, com um pé atrás, quando a gente vê a maioria dos interesses românticos que são estranhos, a gente pensa, poxa vida, né? Será que ela verdadeiramente vai ser feliz? Eles são estranhos, né?
o professor daqui também, de Villette, ao contrário do professor aqui, esse professor em Villette, que é a nossa protagonista Lucy Snow, e ela vai se apaixonar no final da história, ele é esquisito também, ele, sei lá, ele é rude, ele trata mal, ele é estranho. Então, é um amor meio assim, não tem romance, amor verdadeiro, amor mesmo, tem. E na verdade a gente não sabe nem mesmo se vai ser um final feliz, porque o final a gente não sabe nem mesmo se esse homem está vivo, sobreviveu, se ela vai conseguir se casar com esse homem, porque no final acontece uma tragédia e no final a gente não sabe verdadeiramente o que aconteceu. Ela deixou esse final aberto, mas ela deixou claro que na cabeça dela, ela teve em princípio a ideia de que realmente esse homem morresse, não é? E a Lucy ficasse ali sozinha, cuidando de tudo, de toda a escola e tudo mais. Só que ela seria uma mulher empoderada, realmente sozinha, mas uma mulher que sabia se virar, que sabia fazer as coisas realmente. Então, a gente não sabe nem mesmo se ela vai ter um final feliz, não é? Então, assim, e quando a gente olha para esse homem dessa história, não é? É por isso que eu quero fazer a defesa, eu quero defender este livro, porque ele é diferente de todos os outros. Tanto das irmãs Brontë, quanto das autoras da época, assim como Jane Austen também, e tudo mais. Ou seja, são sempre muito estranhos, são sempre muito rudes, muito... enfim, né? Aqui não, aqui nós já temos o que seria um ideal de um homem, não é? É um homem bom, um homem verdadeiramente para casar, é um homem que quando termina a história você fala, essa mocinha vai ser feliz, poxa, essa vai ter carinho todo dia, é um homem extremamente carinhoso, extremamente amoroso, extremamente compreensivo, e é um homem que torce pela felicidade, ele vê a mulher dos sonhos dele, da vida dele, se desenvolvendo, crescendo na vida, e ele vê isso com orgulho, sabe? E ele é incentivador e tudo mais. E, gente, eu acho isso lindo, tá? É lindo, diferentemente dos outros livros. Então, eu não sei por que esse aqui é tão subestimado, porque realmente conquistou realmente o meu coração. Então, verdadeiramente, é um livro que vale a pena. Então, nós temos essa diferença aí, já começa daí. A figura do homem é um protagonista, é um homem, diferentemente de como são pintados em outros livros. E ele é muito, além de tudo, é muito bom. É um protagonista que ele vai sofrer, ele vai ter as suas lutas também no decorrer da trama. Quando nós entrarmos na história, vocês vão ver como tudo transcorre. É um homem que vai crescendo, e isso é bonito também, a gente observar a trajetória, o crescimento do personagem. Então é bonito, é gostoso, é um dos motivos pelos quais me cativou realmente, é porque ele é direto, é um livro direto, e tem aquilo que eu gosto, que são aquelas palavras que te fazem transportar. É um pouco diferente dos outros, sabe? Aqui tem romance, aqui a narrativa... Ele me venceu por duas coisas, apesar de tudo. Você pode falar mal, o professor é pior do que Villette é melhor, não sei o quê. Mas ele ganhou em vários aspectos. O personagem e a narrativa, que é o tipo de narrativa que eu gosto, então só por aí já me pegou, entendeu? E é coerente, ao contrário de Villette, porque nós vamos ter, como eu já falei, alguns erros de roteiro, algumas coincidências, porque quando a Lucy Snow ela larga tudo e vai para Villette, né? Lembra que ela morava na casa da tia, né? da madrinha? Algum tempo depois, lá em Villette, ela vai encontrar todo mundo lá, assim, do nada. Ó, que mundo pequeno. Ela vai encontrar a madrinha, vai encontrar... de repente, todo mundo que ela conheceu no passado está morando lá em Villette também. E muitas coisas vão acontecer, muitas coisas, coincidências, assim, absurdas vão acontecer e tal. Mas mesmo assim, não, Villette é considerado o melhor, né? Muito melhor, uma obra muito mais reconhecida do que o professor. Mas eu sinceramente gostei mais, eu preferi a simplicidade, eu preferi a sinceridade do personagem, porque como eu disse, ele me encantou com o personagem, um personagem sincero,
você entra no coração e nos sentimentos dele, porque é uma narrativa em primeira pessoa. Então é o próprio William, é o próprio professor que vai nos contar a sua história. E é assim, é de uma forma muito sincera, muito bonita. É um personagem que te convence que é real, é um personagem que te prende realmente. Então, ele me pegou por aí, por causa disso, por causa da narrativa, que é em primeira pessoa, que é o personagem, e como essa narrativa é desenvolvida. Tem tudo aquilo que eu gosto. Tem envolvimento, tem emoção, ele fala como ele se sente, quando ele se sente. Tem romance, diferentemente dos outros. Tem um romance verdadeiro, lá no final, quando ele, né, vai fazer o pedido, ele agarra a mocinha, coloca, né, ela senta ali no colo dele e ele diz, olha, eu te amo, eu quero casar com você, e aquela coisa toda. Aí vai ter aquela narrativa linda, sabe aquilo? Ah, e os olhos brilharam, e não sei o quê, e o cabelo dela, e os olhos, e a boca, e o sorriso, e não sei o quê. Vai descrevendo, né, de uma forma tal, poética, a beleza, a sensação do momento, né, o coração iria parar, e não sei o quê. Eu gosto dessas coisas, vai parecer bobo, mas eu gosto, entendeu? Diferentemente das outras obras. Tem aqui que te transporta, que te eleva. Então é um homem que, como eu disse, vai amar, ele vai torcer, ele vai admirar, ele vai ser o fã número um, né, da moça da história, da mocinha da história, mas na verdade ele é o mocinho, ele é o protagonista, que vai ser então William Cransworth. E tudo começa quando William, ele é recém-formado na faculdade ali de Oxford. Ele morava juntamente com os seus tios, ele foi criado com os seus tios desde muito novo, com o seu irmão, Edward. E só que o que vai acontecer? Quando ele voltar da faculdade, ele vai diretamente para a casa dos tios. Só que assim que ele chega lá, os tios imediatamente já vão sentar, vão encostar ele na parede e já vão dizer, o que tu vai fazer da vida agora? Sabe? Tipo assim. E ele, calma, acabei de chegar. Como assim? Não, tu vai trabalhar onde? Que emprego você quer? E que não sei o que, sabe? Porque a gente já tem o seguinte aqui, você pode escolher. Tem 2 primas com as quais você pode se casar, a gente já conversou e tudo mais, você pode escolher, vai ser um casamento bom para você e tudo mais. E nós já conseguimos também ali uma vaga para você, um lugar ali para você trabalhar como clérigo, ou seja, viver como um religioso em uma igreja, tal. E ele, o quê? Não, você precisa se resolver, meu filho. Dá um rumo aí na sua vida. Agora você precisa dar um rumo na sua vida. O que você vai fazer da vida? O que você vai fazer do futuro? Com o que você vai se casar? E ele, meu Deus do céu, para. A cabeça dele entrou em pânico, assim, sabe? Meu Deus, eu não tô pronto para nada disso. Me deixa. Então a solução que ele encontrou foi procurar abrigo, procurar ajuda com o irmão dele, o Edward, e pedir para que o irmão dele ali o acolhesse, deixasse pelo menos ficar ali, trabalhar e ficar ali perto observando como era o trabalho do irmão, porque ele queria ingressar nessa carreira aí também de trabalhar em fábrica. O irmão dele era um homem bem sucedido, rico, possuía uma grande fábrica, uma grande empresa. Então ele disse, eu vou colar no meu irmão, ele vai me dar um empreguinho meia boca ali, e quem sabe ali eu vou crescendo, eu vou pegando a prática, eu vou aprendendo e me tornar também, quem sabe, aí no futuro, empresário, dono de uma fábrica também e tudo mais. Eu quero ver como esse negócio funciona. E ele foi pedir ajuda para esse irmão. Só que quando ele chega lá, só que esse irmão dele é um cocô. O irmão dele o recebe, sim, mas olha só o que ele vai dizer. Ele vai empregá-lo, mas ele logo de cara vai dizer para ele, eu não farei nenhuma concessão a você sob o pretexto de ser meu irmão. Se eu descobrir que é estúpido, negligente, devasso, preguiçoso ou qualquer outra coisa que se possa colocar em jogo os interesses da fábrica, vou dispensá-lo como faria como qualquer outro empregado. E 90 libras no ano é um bom ordenado e espero que você faça jus a cada centavo. Lembre-se que aqui as coisas são feitas de forma prática. Gosto de hábitos, emoções, ideias de negócios. Fui claro? Então, e por aí vai. Só que ele vai ser extremamente maltratado em todo o tempo, vai ser humilhado mesmo pelo próprio irmão.
e não vai ter sossego ali naquela fábrica. Ele vai começar ali como escrevente, não é? Um escrevente, uma espécie de secretário ali, né? Como escrevente ali com o próprio irmão. Então, o interesse dele era crescer, o interesse dele era trabalhar. Então, e depois de sofrer toda essa humilhação, em um determinado tempo ele vai dizer: chega, eu quero ir embora, eu não aguento mais. E ele então abandona tudo, larga ali o irmão. Tem uma bagunça toda ali que envolve como ele foi demitido, né? De repente o irmão dele chega todo bravo, mas realmente ele é bruto, ele é agressivo, e chega: você fala mal de mim pelas costas, que eu sou mal pra patrão, e que eu não te pago bem, e que não sei o quê, e começa a xingar o cara de todas as formas, e aí ele diz: chega, eu vou embora. Então o William faz a malinha e vai embora, agora desempregado. Só que, poxa, e agora para onde eu vou? Não é? Ele estava longe da casa dos tios. Para lá ele também não queria voltar, porque ele não queria casar, ele não queria ser clérigo. Então, para onde eu vou, o que eu faço? Então, um amigo que ele fez lá, né, um amigo, digamos assim, que conhecia o irmão dele, sabia muito bem quem ele era. Esse cara foi procurar o William, bateu na porta dele e disse: você está desempregado agora, né? Então, a conversa vai, conversa vem. Aí ele disse: eu conheço a peça, né? Seu irmão não presta, sinceramente, seu irmão não presta. Mas eu vim aqui porque eu gostei de você e eu achei você diferente. Então é o seguinte: você está desempregado, o que você vai fazer da vida? Eu não tenho para onde ir, não tenho o que fazer. Que tal você ir então para Bruxelas? Porque eu pensando aqui, o contato que eu tenho é um amigo meu, né, Monsieur Pellet. Ele é dono de uma instituição de ensino e você fala francês razoavelmente bem para se virar lá, e lá você pode ser professor de inglês ou algo parecido. E se eu te mandar para lá com uma carta de recomendação, na hora ele te aceita, porque uma palavra é minha, meu filho, e você tá dentro. O que é que você me diz? Ele não tinha nada a perder mesmo, então ele largou tudo, abandonou tudo, viajou para Bruxelas, com lá o seu francês meia boca, mas sabia se virar. E chegando lá, então, ele consegue esse cargo nessa escola aí, né, de meninos, é um internato, pensionato, na verdade, né? E ali, então, ele começou a lecionar inglês. E Monsieur Pellet, então, o recebeu. Esse Monsieur Pellet, de uma certa forma, então, diz a ele em um dado momento, vendo que ele estava indo bem, vendo que ele era um bom professor e tudo mais, ele o recomenda a uma instituição vizinha, do lado mesmo, não era longe não, era uma outra instituição de ensino que ficava muito perto, era uma instituição igualzinha dele, era um pensionato, só que um pensionato para meninas, somente de meninas. E ele recomendou então o William, que ele podia trabalhar meio período lá, e depois lecionar também, ajudar também a senhorita, a mademoiselle, né, que também estava, a diretora, que estava lá também precisando, contratando também um professor, precisava de um professor ali de inglês. E ele aceita esse convite e vai então trabalhar nesse pensionato, esse pensionato aí também de mocinhas. Ele vai ter umas certas dificuldades ali com o comportamento das meninas. Eram 3 menininhas que ficam, principalmente umas 3 mocinhas que ficavam ali na frente, rindo, falando durante a aula e tal. Vai ter ali umas bastante coisas assim, situações do dia a dia, né? Contando como é que é o dia a dia ali na prática, né? Então, principalmente, ele vai ter uma certa dificuldade aí nesse pensionato da Mademoiselle Hewitt. A Mademoiselle Hewitt, então, vai começar ali a jogar um charme pra cima dele, e num primeiro momento, ele que é muito inocente, né? Ele também vai gostar dela, vai perceber, por que não? Né? Em um dado momento ele vai dizer, por que não? Ele é bonitinho, e ele vai começar também, né?
demonstrar interesse também, conversa vai, conversa vem, eles juntinhos ali, andando nos intervalos, nos jardins ali, conversando e tudo, ela meio que dando em cima dele. Aí a história vai contar isso, né, como é que vai ser tudo nesse momento, a Mademoiselle Reuê lá tentando seduzi-lo, e ele dando corda, as bagunças na sala de aula e essa coisa toda. Só que em um dado momento ele vai perceber algo um dia, ele vai ver algo que o vai desagradar muito. Ele vai encontrar essa Mademoiselle Reuê juntamente com o Monsieur Pelé. E eles vão estar juntinhos conversando numa noite ali nos jardins, só que ele não vai ser visto, ele só vai observar de longe, ele vai ver a conversinha dos dois, andando juntinhos, de mão dada, aquela coisa toda. Ou seja, o diretor da escola onde ele trabalha era namorado da diretora da escola da outra escola onde ele trabalhava, então, ou seja, os dois diretores estavam ali tendo um caso, e ele no meio daquilo, porque ele estava se apaixonando pela diretora, e essa diretora estava dando corda para ele, mesmo sendo namorada do diretor da outra escola onde ele trabalha, ou seja, era uma confusão, uma bagunça, e ele, meu Deus do céu. Então, olha só como é que vai ser o momento em que ele descobre que os dois diretores têm um caso. E aí ela vai estar falando assim, a diretora vai falar pro Monsieur Pelé: que besteira, como eu poderia preferir um estrangeiro desconhecido a você? Além disso, sem querer alimentar a sua vaidade, o Cransworth, ou seja, o William, nem se compara a você, nem física, nem mentalmente, não é um homem atraente em nenhum aspecto. Pode ser que para algumas pareça um cavaleiro inteligente, mas para mim, ou seja, ela disse que ela não tem nada, porque assim, as pessoas já começaram a perceber, já começou a ver ali um falatório, né? E o Monsieur Pelé foi tirar satisfações com ela. Ele disse: você está muito próxima desse professor novato aí, qual que é a sua com ele? Ela vai dizer: nada, não, mas imagina, não dou nem bola para ele, não, ele é feio, ele é... imagina, você acha que eu vou preferir ele? Não, eu gosto de você, eu amo você, não sei o quê. Só que o William vai estar ouvindo toda essa conversa, vai ficar extremamente desapontado. E a partir daí ele vai tratá-la com muita frieza. E aí então o que vai acontecer? Vai passar o tempo e ele vai entrar uma outra mocinha ali, né, nessa escola de moças da senhora Ruther, Mademoiselle Ruther, que vai ser uma mocinha chamada Mademoiselle Ruther, Frances Ruther. E essa Mademoiselle Frances Ruther, ela é uma moça muito quietinha, muito tímida, muito diferente das outras mocinhas ali, sabe? Que ficam brincando, conversando no meio da aula, fazendo piadinha e tudo mais. Ela era muito quietinha, sentava sempre lá no fundo, e muito austera, um aspecto, né? Uma mocinha assim, muito reservada, chegava quietinha na dela, saía quietinha, não tinha aquelas coisas que nem as outras mocinhas, sabe? Vestidões, e cabelinho arrumadinho, e, né, e tudo mais, né? Ela era uma moça simples, roupa simples, cabelo amarradinho, muito austera, e ficava ali na dela. E a diretora vai dizer: olha, fica de olho nela, ajuda ela precisa de uma atenção especial, ela é muito sozinha, não sei o quê. As meninas não dão muita bola para ela, não gostam dela, até pela própria condição financeira dela, ela é pobre e tudo mais. Você fique de olho, ajude-a. Ela passa o tempo aqui, ela tem uma certa dificuldade de falar com as pessoas, que as meninas não dão atenção a ela, não a respeitam. Eu a coloquei para dar aula de costura, de corte e costura, ensinar as meninas a costurarem, porque ela é boa nisso, só que ela tem uma certa dificuldade, não consegue o respeito das meninas, então fica de olho nela aí, ela é uma boa moça, mas dá uma atenção especial para ela, né? Então o William, ele vai
vai fazer isso, vai dar uma atenção especial para ela. No primeiro momento ele não vai, né, assim. Depois ele vai fazer um teste ali de inglês, de uma redação, né? Todas as meninas péssimas, né? Não vão escrever coisa com coisa. E essa Mademoiselle Frances vai fazer uma redação bonita, algum errinho ou outro ali em inglês, mas ela vai escrever muito bem, vai desenvolver o texto muito bem, e ele vai dizer, nossa, essa menina tem jeito, ela já estudou antes, né? E ele vai começar a ficar observando isso, que ela, de fato, ela é muito melhor do que as outras alunas em tudo. Não é? Então ela vai tirar as melhores notas, ela vai ter um melhor comportamento e tudo mais. E ele vai começar a se aproximar dela, essa mocinha quieta, tímida, ela chega a ficar vermelha quando alguém chega perto, e enfim. E ele vai se aproximar dela. E aí o que ele vai começar a fazer? Vai começar a questioná-la. Você já estudou inglês antes? De onde você vem? Fale sobre você e tudo mais, né? Conte-me sobre você e sobre os seus sonhos. Onde você aprendeu inglês? O que você pretende fazer da vida? Você pretende ficar estudando, ficar aqui lecionando parte postura, né? Para sempre e não sei o quê? E aí ela vai falar dos sonhos dela. Ela vai falar que os meus limites são pequenos. Mas o meu cenário mudou. E mudaria de novo se eu fosse para a Inglaterra. Olha só. Ou seja, o sonho dela é ir para a Inglaterra. Ela diz que no futuro ela quer ser uma professora, que ela quer aprender bem mesmo o inglês, porque o sonho dela é ir para a Inglaterra e lá lecionar francês, que é a língua materna dela, que é o que ela sabe. Mas para isso ela tem que dominar o inglês. E para isso ela precisava da ajuda desse professor. Ela tinha um erro aqui, outro ali, então ele começou a forçar mais ela. Ah, tá, então é isso que você quer ser da vida? Sim, porque ela pensou, eu não sou boa em nada, porque no primeiro momento ela pensou, se eu for para a Inglaterra, eu vou me dar bem. A Inglaterra era a cidade, era o lugar dos sonhos dela, né? De ir para lá, e porque ali ela podia ser em primeiro momento, uma preceptora, que é entrar na casa de uma pessoa, cuidar ali, totalmente da educação de uma criança. Só que talvez eu não tenha capacidade para isso, né? De todas as matérias e tantas coisas. Eu ficaria satisfeita em lecionar inglês em algum colégio. Eu me sentiria feliz e satisfeita com isso. Tá, você sonha muito pequeno, né? Ele disse, porque você pode ser isso, você pode ser preceptora, você pode ser isso e muito mais. Você pode ser o que você quiser, né? Não desista dos seus sonhos, digamos assim. E aí ele começou, né, a sentir essa empatia por aquela moça. E aí ele tomou essa moça como se fosse assim uma missão, um dever a cumprir. Era o dever dele. E ele precisava fazer aquilo dependia dele, ensinar aquela menina para que ela pudesse realizar os seus sonhos, para que ela pudesse falar inglês perfeitamente, e que se ela quisesse ser uma preceptora, ela poderia ser, ela poderia fazer o que ela quisesse, ela poderia ser até mesmo a diretora de um colégio, se um dia ela quisesse, mas ele então disse, eu vou ensinar essa menina para que essa menina seja o que ela quiser, porque ela tem desejo, ela tem garra e ela merece e ela é inteligente. Então ele começou a ensinar, a pegar pesado mesmo com ela. Depois começa a falar comigo agora mesmo em inglês. Em inglês mesmo. Não, mas eu não sei, não. Começa, né? E tipo assim, começou a treinar, falar com ela diretamente, ensinando todas as coisas em inglês mesmo. E aí ela foi pegando a prática, foi aprendendo, foi perdendo, inclusive, né, a vergonha. E aí ela já começou a impor mais respeito com as meninas, né? Você tá fazendo errado, e não sei o que, faça direito. E isso foi nítido, né? O respeito que ela adquiriu com as alunas dela, que ela ensinava ali costura. E o professor, sabe, ele foi ficando admirado com isso, tipo, olha o que eu tô fazendo, gente, olha o meu trabalho. Gente, isso é tão bonito nesse livro, quando ele para
para olhar, né? O orgulho que ele tem de ele ver alguém crescendo, desenvolvendo, desabrochando. Ele chega a falar, tipo assim, é como uma florzinha que eu tô vendo crescer dia a dia, que eu tô regando dia a dia, e eu tô vendo crescer na minha frente. Gente, que coisa linda e tal e tal. Ele transparece isso para nós. E é tão lindo, né? Por isso que eu digo, é um livro muito injustiçado. Então, essa parte do livro aqui é a melhor. Quando a gente vê ele trabalhando na menina e a gente vê ela crescendo e, de fato, dessa menininha austera, quietinha, calada, né? Ela se torna verdadeiramente um mulherão. Tanto que em um dado momento ele vai se apaixonar por ela. E sabe aquela diretora? Gente, qual que era dessa diretora? Ela ainda gostava dele. Ou melhor, ela gostava do William, ela amava o William, ela queria, tipo, adulterar com ele, né? Porque, tipo assim, ela só estava com aquele diretor da outra escola, Monsieur Pelé, por questões financeiras, por questões práticas, porque, tipo assim, os dois eram diretores da escola, eles iriam ali ter os seus negócios, e se os dois se casassem um dia, já estavam prometidos, eles iriam se casar e tudo mais, por interesse, realmente interesse. Mas ela gostava do William e aquela coisa toda. Só que como ele descobriu tudo aquilo, ele largou ela de lado, parou de dar bola para ela, e começou a dar atenção para essa menina, tanta atenção, mas tanta atenção que a diretora percebeu. E em um dado momento ele vai chegar na escola e não vai encontrar a menina, e para onde ela foi? O que aconteceu, né, com a Mademoiselle Henri? A Mademoiselle Henri, ela foi embora porque... Mas por que? Você mandou ela embora? Não, ela foi porque ela quis, ela, né, foi perseguir os seus sonhos, não sei o quê. E ele, como é que é? Sem se despedir de mim? Né? Não, mas não sei o quê. Depois ele vai descobrir que, sim, ela foi mandada embora pela diretora. E aí ele disse, não, tá, para onde ela foi pelo menos? Você sabe o endereço? Não, não sei. Porque era tudo mentira. Ela foi mandada embora pela menina, ela sabia o endereço para onde ela ia, mais do que tudo, ela tentou procurar o professor para se despedir, e mais do que isso, ela, né, deixou um pacotinho para ele, e isso não foi entregue porque a diretora não deixou ela entrar e falar com ele. Ela deixou um pacotinho, uma carta, e isso tinha várias explicações, uma carta linda de despedida, e tinha algum dinheiro que ela deixou em agradecimento por tudo que ele fez por ela, dizendo que ela estava mais ou menos bem e trabalhando ali numa casa de família como preceptora, e ela estava tudo bem. Então mas isso só depois ele vai descobrir essa tramóia, porque ele vai passar depois disso um bom tempo, ele vai passar trabalhando ali, tanto para um quanto para outro, somente esperando chegar a terminar ali um ano letivo, e para que ele pudesse então ir embora. E de todas as formas ele vai procurar onde é que ela está. E aí você vai ver o amor que ele sente por ela, quanto ela não saía da cabeça dele. A minha preciosa, né? A preciosidade, ele falava quanto ela era preciosa, a minha preciosidade, a minha joia, não é? Por onde ela anda, o que aconteceu, não é? Tipo, ela é minha, eu criei, eu quero ver onde ela tá, o que tá acontecendo com ela, sabe? Tipo assim, e essa agonia dele, essa angústia de saber onde ela tava, o que aconteceu, e poxa, porque ela foi sem se despedir, sem falar comigo, ela pode estar em qualquer lugar do mundo agora. E aí, então, o destino vai os unir novamente depois, nós vamos ver isso, e ele vai embora, aí ele vai ser obrigado a ir embora da escola, tanto de uma quanto de outra. Por quê? Porque, de fato, depois que terminou o ano letivo ali, essa diretora se casou com o diretor do outro colégio, então não seria mais conveniente que ele continuasse ali naquele colégio, naquela instituição, porque sabidamente, não é,
a mulher ali arrastava uma asinha para ele e alguma coisa podia acontecer, de modo que o diretor falou, tudo bem, eu me caso com você, beleza, só que eu quero esse homem fora, porque vai dar ruim, né? E verdadeiramente, né, ela não gostava do cara. E ele sabia disso, mas mesmo assim, né? E ele foi mandado embora então, e agora? Ele estava sem emprego. Mas ele a encontra numa casinha, ela vive numa casinha pobre, ela estava vivendo ali das suas costuras, fazendo uma coisinha ou outra, muito pobre mesmo, e ela, em um dado momento, ele pensa em casar com ela, mas só que aí ele para pensar, eu não posso fazer isso, porque ela não tem dinheiro, e eu também não tenho. Eu não tenho, ele não tinha parado para pensar nisso aí que o livro vai, quando ele tem esse choque de realidade, o livro vai contar, vai chegar nessa parte, é muito legal. Tipo assim, eu não posso, eu a amo, mas eu não posso pedir agora, porque eu não tenho casa, eu não tenho emprego, que futuro eu vou dar para ele? Eu não posso. Então naquele momento ele queria dar um beijo nela, ele queria, sabe, alguma coisa ali dela, mas ele simplesmente com aquela, ele a trata com normalidade, a trata com frieza, não frieza, mas tipo assim, não transparecendo, né, que ele a ama, aquela coisa toda. Ele a trata com formalidade, ele toma um chazinho ali com ela, eles conversam, mas ali dentro da normalidade, dentro ali da formalidade, e ele vai embora com o coração ali querendo agarrar, querendo dar um beijo. É tão linda a forma como ele narra, né, esses momentos, mas ele vai embora, simplesmente, né, dá a mão para ela, se despede e vai embora, porque ele pensa, não há o que eu possa fazer agora, eu tenho que ir para casa colocar minhas ideias em ordem. E é isso que ele vai fazer, ele vai demorar um tempinho ali, só que eles vão, né, vai ter aqueles encontros e desencontros e tudo mais. Aí eu tinha separado até aqui uma parte, né, que eu encontrei agora aqui, só para vocês verem, né, como é bonito, como é poético, como é leve. Por isso esse livro é diferente dos outros e foi aí que me pegou a leveza da narrativa. Veja só, para ser sincero, observei essa mudança como um jardineiro observa o crescimento de uma planta preciosa e também contribuí para isso, tal qual o jardineiro contribui para o crescimento de sua favorita. E por aí vai. É lindo, gente, é muito bonito, né? Toda a narrativa desse livro. Sei que no final das contas ele consegue ali um empreguinho melhor, ela continua ali, ele diz, olha, eu vou tirar você dessa vida, você quer casar comigo, eu consegui um emprego bom, e enfim, quer casar comigo? Nesse momento, só que assim, tipo, ele agarra, ela cai no colo dele, e é uma cena muito bonita, porque ele agarra, ele a segura, tipo assim, você não vai fugir de mim, ele aperta a mão dela assim, você vai casar comigo, eu não vou te deixar, não vou te abandonar, e você me ama, você quer casar comigo, tá? E aí depois, vamos continuar com, né, agora, depois que ela diz sim, e tem aquele primeiro beijo lindo, a forma romântica que é narrado, e você suspira, e você diz, ai, que fofo! É totalmente diferente, né, de outras histórias, de outros romances, de outros personagens masculinos em outras histórias. Aqui é totalmente diferente. E aí, então, eles vão começar, e é bonito também, porque nós vamos ver a realidade. O que nós vamos fazer agora? Eu tenho uma casa assim, 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 eu posso te sustentar assim, assim, não vai ser com luxo, você merece muito mais, mas você não precisa mais trabalhar se você não quiser. Mas ela diz, não, eu quero, porque eu quero ajudar, não sei o que, não sei o que. Moral da história, os dois assumem um colégio, eles juntam um dinheirinho aqui e ali, e eles vão ter o seu próprio negócio, e ela vai ser, então, se tornar a diretora de um colégio, onde ela vai ser uma mulher, uma administradora exemplar, carinhosa com seus alunos, com as meninas com as quais ela vai trabalhar. E é uma história linda, é um final feliz, 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 que eles vão viver bem ali dentro. Eles vão ter tudo, né?
vão ter a vidinha deles, vão ter o emprego deles, vão ter o próprio negócio, vão ter um colégio onde eles vão ensinar. O sonho dela de ter um colégio ali se realizou. Ela vai ser uma excelente diretora, uma excelente administradora juntamente com ele. Vão ter um filhinho, um bebezinho lindo. É amor, carinho, coisas lindas vão acontecer. Tem uma cena muito bonita aqui dele com a criança, com o filho, apesar de ser uma coisa triste que aconteceu, né? Mas é uma cena linda que ele vai ter com o filhinho, de modo que te cativa, né? É um final feliz. Por que eu imagino que esse livro aqui é tão diferente? Porque eu creio que é lindo, que você suspira, porque eu acho que era isso. Esse era o ideal da Charlotte, um ideal que para ela, né, esse era o ideal de homem, esse era o ideal de final feliz, que ela suspirava para a vida dela. Eu acho que mediante essa experiência que ela mesma teve em Bruxelas, com determinado professor ali, então esse era o ideal da vida dela, né? O crush ali pelo... é o primeiro crush, do professor, da figura do professor. Enfim, mas eu não tenho o que dizer, gente. É lindo, é fofo, é importante, é uma obra realmente subestimada que, apesar de eu ter contado aqui a história, você tem que ler, só lendo mesmo os detalhes, a forma como é narrada, para você embarcar na história, embarcar nos sentimentos, em todas as coisas que vão acontecendo ao longo da narrativa. Então, é lindo e que bom realmente, não é, que mesmo que tivesse sido após a morte da autora, o marido dela permitiu que esse livro então tivesse sido publicado para a alegria dos fãs e como uma grande homenagem à autora. E que bom que nós temos realmente, e foi publicado. E devia ser mais famoso, devia ser mais comentado realmente. Espero que eu tenha aqui defendido, né, para aqueles que não gostaram, né, do livro. Para mim não, para mim é um ótimo livro. Pode ter lá os seus defeitos. A verdade tem também, tem até muito mais erros, não é erros, sabe? Conveniências de roteiro, coisas que você, isso jamais aconteceria na vida real, isso é irreal, tal. Enfim, aqui não tem, aqui é uma história clara, curta, direta, é romântica, é fascinante, ela ganha por mais erro que tem, né? Por mais que não seja uma grande obra literária com grandes plot twists ou grandes coisas, ela te cativa, te prende justamente por causa dos personagens. Ela consegue criar uma conexão aqui com os personagens incrível, que realmente te conectam, são personagens que realmente te cativam, que te fazem suspirar realmente. É uma história muito bonita, de como verdadeiramente, talvez o primeiro, né, homem, assim, personagem principal masculino, seja um personagem bom, um homem para casar, de verdade. Esse é um homem bom, esse é um homem para casar. E você termina realmente a história pensando, essa mulher foi feliz, essa história teve de fato um fim feliz, né? Ao contrário de outras histórias por aí. Então, que bom que a gente tem, né? Que bom que realmente foi publicado, então, O Professor de Charlotte Brontë. E espero que você tenha gostado, espero que você leia. Se você já leu e não gostou, dá mais uma chance, né? Vê com esses olhos aí. Eu tenho certeza que você realmente vai gostar. Espero que você tenha gostado e até a próxima.